Eu estava sentado ali no meu local e Deus falou assim: sete no local e abraça aquele jovem. O Cleito, levanta a mão. O Cleito, levanta a mão. E eu não fui. Eu não sou de abraçar. Eu não fui. Eu falei: Deus, eu não sou de abraçar. Eu sou sabe do jeito que eu sou. O presbítero lá na porta, ele veio até aqui, pegou o pastor e fez o pastor abraçar o jovem. Nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. Jesus. Aleluia. E nesta noite Deus ele tem uma palavra que vai impactar a sua vida, a tua alma. Você não vai sair daqui do mesmo modo que você entrou pela palavra, a qual vai ser ministrada sobre a tua vida. Amém? Se coloque sobre os seus pés, estenda suas mãos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor está nesta casa, o Senhor vem se manifestando, Senhor, através da oportunidade, através do louvor, ó Deus. Chegou, Deus amado, Deus querido, a melhor parte, Senhor, que é o céu, Senhor, que é o seu trono, falando, Deus, falando com a tua igreja, Pai. O Senhor já tem uma palavra, o Senhor já colocou uma palavra, Senhor, diante, Deus amado, Deus querido, ó Pai, do coração, do entendimento, Senhor, da tua serva, Deus. Usa ela, Deus amado, Deus querido, Pai amado, Pai querido, na autoridade, o Senhor, ó Deus, e que as palmas louvem ao Senhor. Salve a igreja do Paz do Senhor. Primeiramente quero tributar a Deus toda a honra e glória, ao pastor pelo convite de estar trazendo hoje a responsabilidade que é muito grande de estar trazendo a palavra do Senhor. Já foi feita a oração, o Senhor já falou muito comigo através dos louvores, e eu creio que o Senhor ainda tem muito mais a falar. Nós não vamos entrar de uma forma na casa do Senhor e sair do mesmo jeito. O Senhor já usou aqui o grupo de louvor para dizer que teria renovo. E nós temos que entrar nesse intuito, é se encher para nossa semana começar uma bênção e a gente poder encher as outras pessoas que estão vazias lá fora. Amém? Vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. Vou fazer uma breve oração para agradecer a Deus, porque se estamos aqui, irmãos, é porque a misericórdia do Senhor tem batido em nossas portas. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero, meu Pai, te louvar e te agradecer, Senhor, pela oportunidade para estar na tua casa. Ó Deus, quero louvar o Senhor, Pai, por cada vida, Pai, que o Senhor trouxe, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Eu, Senhor, serei apenas um instrumento, Senhor, em tuas mãos, apenas canal de bênção, Senhor, em tuas mãos, mas a palavra, Senhor, que será gerada, Senhor, será ministrada, Senhor, sobre os corações, para que cada um, Senhor, saia daqui alimentado, Senhor, e regozijando, Senhor, na tua palavra, porque poderoso és, desde hoje e para todo sempre. Aplauda o Senhor, igreja. O Senhor aqui está usando o servo dele e falou para nós um pedaço acerca dos escolhidos. Quem já ouviu falar? Muitos são chamados e poucos. Lá no livro de Mateus 22:14, o Senhor enfatiza com esta palavra, mas muitas das vezes nós não entendemos quem nós somos, se nós somos chamados ou se nós somos os escolhidos. E hoje o Senhor me trouxe nessa noite para que você venha trazer novamente a sua identidade e saber quem que você é no reino de Deus e aquilo que Ele te chamou, porque muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor há 10, 20, 30 anos, mas a gente não conseguiu se achar. É verdade. Amém? Eu vou ler alguns parágrafos. Se encontra aqui no livro de Mateus 22:14. O Senhor fala: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí nós vamos para o livro de Mateus 24. Mateus 24:22. Não, primeiro vamos ler o primeiro. Mateus 24, primeiro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos,
para lhe mostrar as estruturas do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Vamos pular para o 22, irmãos. 24 e 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 23. Então, se alguém vos disser: eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível, aí tem uma vírgula, fora enganariam até, enganariam, quer dizer que não enganou. Amém? Pode se assentar glorificando e exaltando o nome de Deus. Por que eu comecei a falar dos escolhidos? A mensagem que o Senhor colocou no meu coração foi acerca das 10 virgens. Mas para que a gente venha entender a passagem das 10 virgens, a gente precisa de voltar um pouco. A palavra de Deus nos fala, no livro de Mateus, no 22 em diante, o Senhor está falando da escatologia. Ele está falando da segunda vinda dele. Ele estava em carne, pregando para os judeus. Jesus estava alertando aquele povo acerca da vinda dele. Só que todas as vezes que Jesus falava, eles não conseguiam entender. E Jesus usava o momento que eles viviam e usava de parábolas para que eles pudessem entender o que seria a vinda de Cristo. Porque nós sabemos que os judeus estão esperando vir o Cristo. Para eles, Jesus não era o Cristo. Para eles, a promessa que tinham feito, Jesus ainda não tinha se feito carne, eles estavam esperando. Então eles iam muito de frente com Jesus para afrontá-lo segundo a palavra. Sabemos que todos os judeus, desde pequeno, eles têm um conhecimento, irmãos, acerca do livro da Torá, que são os 5 primeiros livros. Eles têm na ponta da língua. E através da palavra, eles iam perguntar para Jesus. E Jesus, na sua sabedoria, usando aquilo de vivência. Porque Jesus, quando ele ia pregar, quando ele ia falar, ele usava aquilo que era de cotidiano, para ficar mais compreensível, para eles entenderem. E por ele já ter conhecimento da palavra, Jesus falava em parábolas para que eles pudessem saber que ele era o Cristo, que ele veio em carne, ele ia ao Pai, mas que ele ia ter a segunda vida dele. E nesse momento, aqui no livro de Mateus 24, 31 fala: e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Ele não está falando nem no momento dos chamados, ele está falando o tempo todo dos escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos a Cristo pelo que o Cristo pode nos dar. Muitas pessoas hoje vão a Jesus barganhando, querendo algo. Eu vou dar para que eu possa receber. E Jesus, ele conhece o coração meu e o seu. Ele sabe por que você está aqui hoje. Ele sabe qual a intenção que você veio buscar. E naquele grande dia, não vai passar despercebido. Se você se manteve 10, 20, 30 anos na presença do Senhor, Ele sabe o motivo por que você buscou. Agora nós vamos entrar na mensagem. Livro de Mateus 25,
o sermão profético continua. E a parábola das 10 virgens. O primeiro nos fala: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Preste atenção que hoje o Senhor vai trazer um despertar para a sua vida. Naquilo que nós vivemos hoje, nos costumes brasileiros, digamos, e na maioria dos casamentos, quando a mulher ela vai se casar, quem é que chega primeiro? Noivo. Quem é que chega primeiro, igreja? Noivo. Tá contando quanto tempo o noivo tem que esperar a noiva? Conta quanto tempo? Para ela fazer aquele charme, às vezes ela fica 20, 30, 40, até 50 minutos, 1, 2 horas. E o noivo está sempre esperando. Porque no nosso costume, o noivo chega, as madrinhas estão de um lado, os padrinhos de outro, e a noiva chega e todo mundo contempla a vinda dela. Ninguém vai questionar ela pelo fato dela ter demorado. Ela vai chegar e muitas das vezes vai ser aplaudida, independente do tanto de tempo que ela demorou para chegar no altar. Só que na vinda do Filho do Homem, quem tem que esperar o noivo chegar é a noiva. No casamento judaico, quando fala das 10 virgens, ele está falando 10. Todas eram virgens. Andavam iguais, se vestiam iguais, mas 5 delas eram prudentes e outras 5 não eram. No casamento judaico, as madrinhas, primeiro elas fazem o quê? Elas precisam de ter a sua lamparina, porque naquele tempo não tinha luz para poder iluminar as ruas. Então era através das lamparinas que elas iluminavam o caminho para o noivo conseguir enxergar e até o encontro da noiva. Aí foi as prudentes e as loucas, todas indo ao encontro do noivo. Só que, como havia dito, no casamento normal nosso, a noiva se atrasa e o noivo vai estar disponível. Mas já no casamento judaico, a noiva tem que estar pronta e preparada, mas ela não sabe a hora que ele vai vir. Então ela tem que estar atenta o tempo todo. E foram as 10 prudentes. No momento que elas foram, elas ficaram aguardando o noivo. No momento, a hora foi passando. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. E elas pegaram no sono. A palavra de Deus nos fala que todas dormiram. Não falaram que foi só as loucas. Todas dormiram. E o Senhor está falando para mim e para você hoje. Como que você está? Você está dormindo? Se o noivo gritar, eis que aqui estou, como que vai estar o seu azeite? Porque no casamento judaico, quem sai gritando, eis que aí vem o noivo, foram os amigos do noivo, avisando que ele estava por vir. E aí elas começaram a despertar, pegaram as suas lamparinas, as prudentes que tinham a sua reserva, acenderam as suas lamparinas. Mas as loucas achou, eu vou levar esse tanto aqui, isso aqui vai ser o suficiente para o noivo chegar. E quando ele chegar, eu vou ter a minha reserva. Só que a palavra de Deus nos fala que Jesus ele vai vir uma hora que nós não sabemos.
Por isso, nós temos que ter a reserva guardada, para que quando Ele vir, Ele nos achar servindo o reino. Quando elas ouviram a voz do clamor, eis que aí vem o noivo, elas chegaram nas prudentes e falaram: ei, dê um pouco do vosso azeite para nós, a fim de que nós também no mesmo caminho possamos iluminar para ir às voltas com o noivo. E a uma delas disse: se eu der para vós, acaso vai faltar para você e vai faltar para nós? Ide aos compradores e comprai. Nós vamos, vocês vão comprar e depois vocês encontram a gente no meio do caminho. Chega lá na festa, as 5 prudentes, e bate na porta. E o noivo abre, as reconhece e deixa elas entrar. Só que depois, automaticamente, ele faz o que, igreja? Me ajuda a pregar, igreja. Eles fazem o que? Fecha a porta. As que eram loucas foram, pegaram o azeite, encheram a sua botijinha e foram lá. E o noivo abriu a porta. Alguém pode me dizer se elas entraram? Não entraram. Por quê que elas não entraram? Ele não reconheceu elas. Elas não estavam preparadas, irmãos. O que o Senhor está falando para mim e para você nesta noite? Às vezes você está passando por dificuldade, por luta. Aí você começa a ser participante daqueles que foram chamados. Porque Jesus, quando ele vinha pregando, ele já vinha falando da vinda dele. Para a compreensão, ele já explicou quem seriam os chamados e o escolhido. Todas elas foram convidadas para o casamento, mas somente 5 estavam preparadas para as bodas do noivo. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite: se o Senhor vir hoje, como está o seu azeite? Você está esperando Jesus voltar para você ter a sua reserva? Você está esperando Ele vir para você começar a endireitar suas veredas? Para você ver que as obras a qual Ele entregou em suas mãos não estão corretas diante dele? Porque foi na parábola, ele falou somente do azeite, irmãos. Mas o azeite, ele significa espiritualidade. Ele significa o tempo que você passa na obra, o tempo que você se dedica. E você não fica olhando para as coisas do mundo, irmãos, não se abatendo. As loucas, elas olharam naquilo que daria o tempo delas. E não é no meu tempo, irmãos, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. E quando Ele vir, Ele vai querer uma igreja lavada, santa e remida. Eu posso me vestir como cristão? Posso. Eu posso andar como cristão? Posso. Mas quem que vai me justificar naquele grande dia? Somente Jesus. Através do quê? Da nossa reserva, do nosso azeite. As que eram loucas, elas não se prepararam. Além delas dormirem, elas fizeram as coisas diante do tempo delas. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, nós estamos buscando o Senhor e nós queremos fazer as coisas segundo a nossa vontade, no nosso tempo. Jesus, ele fala: se você ouvir ali falando que Cristo está ali, não vai para lá. O que Jesus quis dizer para mim e para você? Porque hoje em dia muitas pessoas estão indo correr atrás de milagre, irmãos, de profecia. Não se ouve mais falar do arrebatamento, não se ouve mais falar que Jesus ele vai voltar. As pessoas vêm para a igreja esperando vir, vai ter um profeta lá e ele vai profetizar aquele carro que eu estou querendo, ele vai
que vem mais para buscar o reino. Olha aí, Jesus. E da mesma forma que eu vim neste mundo, irmãos, nós vamos retornar. É necessário que nós fôssemos iguais aos prudentes e ter a nossa reserva. Está passando luta? Está passando dificuldade? Está doendo? Não é fácil. É fácil, irmãos, estar aqui todo dia? Não é. É fácil você ter problema dentro da sua casa e você ter que vir para a igreja? Não é. Mas aí que está a diferença das loucas e das prudentes. De quem tem reserva e de quem não tem reserva. Quem vai ao Senhor após multidão? Quem vai ao Senhor após buscar cura? Os chamados e os escolhidos são aqueles. Os escolhidos são aqueles que, independente de estar apanhando, passando dificuldade, passando luta, eles estão dentro da igreja todos os dias. Os chamados não. A figueira começou a sacudir, começou a passar por dificuldade, ó, sai fora. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: eis que um dia, e não tardará, o noivo virá para buscar a sua igreja. E quando ele voltar, ele vai querer uma igreja lavada e remida, porque não vai adiantar eu chegar naquele dia e bater na porta pedindo para entrar, porque eu não vou entrar. É necessário esse tempo. Muitas pessoas têm a volta do Senhor por tarja. Há muito tempo eu escuto falar que Jesus vai voltar. Desde quando eu era criança. Então vai dar tempo de eu ir lá para o mundo, brincar um pouco e depois voltar. Conheço pessoas que saíram da igreja e pensou em pecar e não conseguiu retornar mais. O Senhor está nessa noite dizendo para mim e para você, para que nós viemos ficar atentos, irmãos, porque Ele vai recolher o seu povo. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja brigando por coisas que não faz necessidade, que não se faz necessário, falando mal de um, falando mal de outro, levando falso testemunho sobre a vida das pessoas e achando que naquele grande dia o Senhor Ele não vai ver. Você pode até vir bonito para a igreja, olhando, e quem olhar para você falar que você é crente, mas naquele grande dia a porta vai fechar para você. Meu Deus. É necessário que nós viemos rever quem nós somos diante de Deus. Quem é você diante de Deus? Porque eu vejo o mundo falar, muitos são chamados e poucos escolhidos, mas eles nem sabem o que significa isso. Eles estão brincando de ser crente, brincando de ser cristão. Aí quando morre, vai lá no Facebook e o parente coloca, está no céu com Deus. Coloca uma asinha como se fosse santo e está com Deus, mas não foi prudente. Aí aqueles que são prudentes, quando morrem, pela vista do homem, porque infelizmente o homem julga segundo a aparência, e a palavra de Deus nos fala que todas eram iguais. A única diferença entre uma e outra foi o azeite de reserva que elas tinham guardado. E você hoje? Como está a sua vida diante de Deus? Como está o seu chamado diante do Senhor? Você tem guardado Ele, os seus talentos? O que você tem feito, irmãos? Porque haverá um dia de conserto e não vai demorar. A palavra de Deus, ela está se cumprindo a cada dia. E nós estamos o que, irmãos? Dormindo, achando que vai dar tempo da gente fazer as coisas. Aí Jesus volta e nós ficamos. Naquele grande dia, a minha mãe não vai me justificar. Eu não vou justificar minha mãe. Nem tampouco ela vai conseguir justificar os filhos dela. É cada um por si. O momento é esse. Esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Esse é o tempo de nós olharmos para o que nós estamos fazendo diante da obra de
Deus. Irmãos, é tanta coisa que tem acontecido que hoje nós levamos por normais. É casamento. A pessoa está no 3º, 4º casamento e achar que isso é normal. É a pessoa está vivendo de acordo à vontade dela e achar que isso é normal. É o tal do não tem nada a ver. Deus sabe de todas as coisas, sim. Ele sabe e não se agrada. E se você permanecer desse jeito, você não vai ouvir o som da trombeta. Porque os amigos do noivo gritou: eis que aí vem o noivo. A igreja está falando que Jesus vai voltar. E muitas pessoas estão igual aqueles dias de Noé, se casando. O mundo está em festa. Todo mundo achando que vai dar tempo e servir a Deus de qualquer maneira. Mas e quando Ele chamar a igreja? E quando Ele chamar a mim e chamar a você? Como estão as suas vestes diante de Deus? Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus te chamar hoje, você tem certeza que você vai entrar nas bodas com Ele? Porque se você tiver dúvida, é melhor rever os seus conceitos. Se você está sendo cristão, o chamado, ou o cristão, o escolhido. A palavra de Deus nos fala aqui no livro de Mateus 25. Mas à meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não sejais caso que nos falte a nós, e diante aos que vendes, e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas. Se não estiver preparado, irmãos, não entra. Eu não consigo dividir a minha espiritualidade com a irmã do lado esquerdo, do lado direito. Eu não consigo dividir o momento de oração com a minha irmã. O meu azeite, quem tem que encher, irmãos, sou eu. Muitas das vezes, eu passei pela aquela dificuldade que eu sempre lembro, irmãos. E esses dias o Senhor, ele estava ali no meu lar, e eu pensando e falando com o Senhor: Senhor, por que o Senhor recolheu meu filho? Por quê? Eu ia ser tão boa, eu ia levar ele nos seus caminhos. E eu ali abatida, e o Senhor falou para mim que era para mim parar de ficar daquele jeito. A vida, irmãos, morrendo por mim e em sua causa. Sabe por quê? Porque nós estamos pensando somente nas nossas necessidades, e esquecendo que o nosso irmão também precisa. Estamos olhando somente para aquilo que vai favorecer a mim, e esquecendo do próximo. Esquecendo de pregar que Jesus vai voltar. Não, eu estou com muito problema, eu estou com muita dificuldade. Então eu preciso olhar somente para mim. E aí Jesus volta, e aquela pessoa ela morre, e o sangue dele está nas mãos de quem? A nós, irmãos. Porque nós temos aqui a palavra de vida eterna que foi pregada para mim e para você. Mas nós estamos tão preocupados somente com nós, porque as prudentes se preocuparam em o noivo chegar e elas ir ao encontro dele. Mas as loucas não, elas se preocuparam somente com elas. Vai dar tempo. Aquele azeite vai dar tempo. E o Senhor diz que tem gente aqui que seu azeite já saiu da reserva há muito tempo. E o que você está fazendo para encher
lutas, para as suas dificuldades? Está pensando em voltar para trás? Está pensando que vai dar tempo de você voltar e se consertar? O Senhor vê aquilo que nós não vemos. Você pode esconder do pastor, dos irmãos da igreja, mas o Senhor é aquele que contempla. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite: larga a vida de prostituição. Para de se prostituir com o seu corpo, porque ele é templo do Senhor. E muitas das vezes nós queremos satisfazer, irmãos, a nossa carne, o nosso desejo, que nós não estamos reservando o nosso azeite. Nós saímos da reserva e aí nós falamos: eu vou pecar só um pouquinho, porque a graça já me foi dada. Depois eu vou lá, vou me reconciliar com o Senhor e está tudo bem. Aí você vai dormir. No dia que você pecou, aí vem o noivo e te chama. Vai entrar nas bodas? Às vezes você pensa que é só um pecado pequenininho. Eu vou falar mal da irmã, não tem problema não. O que tem? Os fofoqueiros não herdarão o reino. Os mentirosos não herdarão o reino. Os fornicadores não herdarão o reino. Muitas das vezes nós se apegamos naquilo que é grande. Nós olhamos o pecado do irmão e falamos: o irmão está em escândalo. Ele está pecando, ele está em escândalo, porque o pecado dele está às minhas vistas. Mas e o seu? E aquele pecadinho que você está escondendo? Que você acha que não é tempo ainda de largar, porque vai dar tempo, porque Jesus está tardando. E se Ele pedir para vós hoje, acerca das suas obras, o que tendes a oferecer ao Senhor, vai dar tempo, irmãos? Vai dar tempo de você se reconciliar? Às vezes não. Às vezes não dá tempo. Por muitas das vezes, devido às escolhas que eu fiz, eu tentei fugir. Fugia. E para onde eu ia, eu não queria nem falar o nome de Jesus. E Ele me impulsionava, Ele me trazia vidas e pessoas para eu falar do amor dEle. Mesmo no tempo que eu estava com dor, que estava doendo em mim, eu falei: Senhor, está doendo muito, não quero mais. E é na dor, irmãos. Você está pensando: mas eu quero parar. Mas é na dor que o Senhor vai te usar. É na dificuldade que Ele vai usar a sua vida com propriedade para poder curar pessoas. Não pense que você vai estar andando na perfeição, sem dor, sem nada, e o Senhor vai te usar, porque na alegria, irmãos, até bêbado entra aqui e glorifica na sua carne. Eu quero ver quando ela está doendo. Quando você busca uma promessa do Senhor e ela não chega, e o Senhor te usa para profetizar na vida de outra pessoa. Você sabendo que você está esperando, mas o Senhor vai te usar como boca dele e fala: profetiza. Como Ele falou, profetiza sobre o vale de ossos secos. É na dor, irmãos. É na luta que o Senhor vai nos usar. Mas se Ele voltar e ver que a minha reserva acabou e eu não procurei encher, irmãos, naquele grande dia não vai dar tempo. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Se você tem deixado de orar, deixado de buscar, deixado de meditar, porque muitas das vezes nós estamos tão fardos da situação que nós estamos vivendo, que nós nem oramos. Nós nem falamos com o Senhor, mas Ele está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: encha o seu azeite, deixe na reserva, porque logo eu vou voltar. E quando eu voltar, eu não quero ver você com o seu semblante decaído, olhando para as lutas e olhando para a dificuldade. Glória a Deus!
Porque o Senhor falou que nessa terra nós sofreríamos aflição. Mas Ele disse: se eu venci o mundo, vós vencereis. Como está o seu azeite diante de Deus? É momento de encher o azeite. Não é momento da gente ficar murmurando e pensando nas dificuldades que a gente enfrenta o dia a dia, irmãos. E parar de pecar, irmãos. Nós somos conhecedores da palavra de Deus. E está aqui de Gênesis e Apocalipse. Tudo que Ele ensinou para mim, Ele ensinou para cada um de vós. E por que ainda fica tentando o Senhor? Por que fica falando para Deus: não, é só um pouquinho, Deus? A lei de Deus é diferente da lei dos homens. Se na Bíblia está escrito que é pecado, é pecado. Não adianta você querer: não, mas eu acho, não é como se eu acho, é o que Ele falou. Se Ele está falando para você parar de cometer, é porque Ele está vendo. E se Ele está falando que você não vai entrar nas boldas, se você continuar pecando, você não vai entrar. Pode vir qualquer profeta e profetizar, mas o Senhor é que vai abrir as portas aquele dia, dizendo quem entra e quem não entra. E se você não tiver com as suas vestes lavadas, você não vai entrar. Se coloque de pé, igreja. Meu Deus, é forte, Jesus. Senhor, Aleluia. eis aí o teu povo, Deus. Obrigado, Deus. Feche os seus olhos. Eleve ao Senhor o seu clamor, Obrigado, meu Pai. a sua adoração. Eu sei que muitas das pessoas, algumas pessoas, elas entraram aqui buscando até mesmo algo diferente. E eu estava ali, eu falei: Senhor, me dê sabedoria para poder falar, Pai. Que nada que eu venha falar venha ser da minha carne, segundo as minhas vistas. Porque hoje em dia as pessoas pregam e profetizam segundo aquilo que eles estão vendo. Eu quero ver profetizar o oculto e o escondido. Eu quero ver você olhar para a vida de uma pessoa e profetizar exatamente aquilo que ela está vivendo, não aquilo que você está enxergando. E o Senhor está dizendo para mim e para você: tem pessoas aqui que estão sem reserva. E Jesus vai voltar. E se você não encher a sua reserva, você não vai entrar nas bodas com o noivo. Pai, em nome de Jesus, eis aí o teu povo, Pai, a tua igreja. Senhor, eu fiz conforme o teu falar, conforme aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. O Senhor disse que com voz mansa, para que venham entender as suas palavras, Senhor. Que não precisa de gritar, quebrar de um lado, quebrar de outro, mas é com voz mansa, para que você venha reconhecer que é o Senhor que está falando contigo nessa noite. Volte para o Senhor. Independente do tanto de tempo que você está na igreja, você está sem azeite e você precisa de encher. Porque o Senhor está me falando que Ele quer recolher uma pessoa, mas ela está sem azeite. E se não tiver o azeite, os seus 30, 40, 50 anos dentro da presença de Deus não valem de nada. Volte para o Senhor. Se conserte diante dEle, para que você entre nas bodas com o noivo. Amém, igreja? Amém. Eu fiz exatamente conforme o Senhor tem falado ao meu coração. Ele falou: minha serva, usa de mansidão. Porque muitas das vezes as pessoas não conseguem entender o que eu falo. Os judeus não entendiam o que Jesus falava, e olha que eles eram conhecedores da Torá. Conheciam a palavra toda. E Jesus usava a palavra para falar com eles não entendiam. Jesus teve que usar um casamento para dizer quem entra e quem não entra. Porque os judeus, fariseus, se vestiam. Quem olhava para eles falavam que eles eram santarrãos, mas eles não entram nas bodas.
porque era só aparência. Por dentro estava oco, não tinha nada para acrescentar. E o Senhor está falando: você anda igual, se veste, glorifica igual, mas está oco por dentro. Cheia a tua reserva. Porque para que a sua oportunidade de entrar nas boldas chegue, é necessário você parar de fazer o que você está fazendo. Que Deus, Ele está vendo. Deus, Ele está vendo o lado da prostituição. E quando nós nos prostituímos, irmãos, fora do nosso casamento, nós estamos traindo o noivo. A palavra de Deus fala que há um só Deus, um só Senhor e um só casamento. Não adianta nós escolhermos da nossa forma e achar que vamos entrar nas boldas, porque fulano, Bertano e Ciclano falou. Se a palavra de Deus falou que é pecado, é pecado. Amém? Que as palmas louvam e agradecem ao Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.